Olha só, tá saindo em muitas notícias que Portugal está falido, que os brasileiros estão pedindo ajuda para ir embora de Portugal. Não tem como arrumar emprego, não tem como arrumar casa. Mas será que isso é bem assim? Será que realmente isso é verdade? No vídeo de hoje você vai descobrir. Vem com a gente. Amigos do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez com um excelente vídeo para você. Agora falando sobre a situação atual de Portugal. Ultimamente tem saído muitas e muitas notícias falando sobre como está o país de Portugal, que está em uma crise, que as coisas estão bem complicadas, bem difíceis, e em muitos lugares saem informações que não vale a pena o brasileiro sair do Brasil para vir para Portugal, que não está compensando, que realmente é perda de tempo, que aqui está pior do que no Brasil. Há lugares falando isso também, que a qualidade de vida aqui não está tão boa, que o salário é super baixo, que não tem casa. Mas será que isso é bem assim? Será que realmente não vale a pena vir para Portugal? Será que realmente Portugal está na situação complicada? Vamos lá, primeiro de tudo, realmente Portugal, assim, é um país da Europa. Não podemos dizer que, assim, financeiramente é o país mais vantajoso da Europa. Mas também não podemos dizer também que é um país falido, porque Portugal não é um país falido. Há, sim, dificuldades aqui em Portugal. Algumas situações um pouco complicadas. Uma delas, o arrendamento. Realmente, o preço dos arrendamentos, os arrendamentos, para quem não sabe, são os aluguéis. Eles estão altos. Realmente teve uma grande taxa de imigração aqui para Portugal, então você pensa, muita gente chegando, precisando de casa e às vezes não está tendo tanta casa assim disponível. Logo, os proprietários aproveitam para subir os preços das casas. Então fica um pouquinho mais caro. Realmente tem lugares que o preço está absurdo de caro. Mas não quer dizer que só tem esses tipos de casa. Você pode, às vezes, procurando um pouco mais, achar uma casa mais em conta, uma casa com preço um pouco mais justo. E assim, se você for parar para analisar, no Brasil, um aluguel no Brasil também não é muito barato. Dependendo da localidade, então, é super caro. E aqui é mais ou menos assim também. No geral, os preços aqui em Portugal de aluguel, de arrendamento, ele está realmente caro. No geral, está caro. Mas assim, principalmente nos grandes centros, como Lisboa, Porto, locais mais turísticos, o preço vai estar um pouco mais caro. Mas você estando um pouco mais afastado dos grandes centros, você encontra sim arrendamento com preço mais justo, arrendamento com preço mais barato. Nós moramos em um local mais próximo do centro da nossa cidade. Não é assim, não é um grande centro comercial, né? Mas é um centro de uma cidade. Nós pagamos um valor um pouco mais alto num T0, que seria como se fosse um estúdio ali, um quarto que já tem tudo ali, tem banheiro também. Mas nós pagamos um preço que, assim, realmente ele não é tão barato, mas é um preço que cabe no nosso orçamento. Com o que a gente ganha aqui, que é próximo do salário mínimo, né? Então, assim, o que a gente ganha aqui, ele está dentro do nosso orçamento. Mas se você for para locais mais afastados, às vezes você consegue encontrar casas T2, T3 a um preço mais barato. Eu conheço pessoas que pagam 350 euros num T3 e, se eu não me engano, num T2 pagam 290 euros, um amigo meu. Então, assim, se você procurar, você acha, sim. Às vezes vai ser em locais mais afastados, né? Às vezes a 20 quilômetros do centro, a 20 e poucos quilômetros do centro da cidade. Então, isso você tem que botar na balança, o que é mais importante para você. Mas, realmente, os preços estão caros? Sim, os preços estão caros. Mas você consegue procurar, assim, você com paciência, você consegue procurar e encontrar, né, um arrendamento um pouco com preço mais acessível para a sua realidade. Às vezes, vamos supor, igual no meu caso, hoje para mim não estava compensando eu comprar uma casa maior, para a gente não estava compensando mais. Mas um T0, a princípio, para a gente é mais viável, porque nós estamos mais próximos do centro da cidade, então conseguimos resolver muita coisa a pé. Até pouco tempo atrás a gente não tinha carro, então isso facilitava a gente também, né? Eu consigo pegar o autocarro, que é o ônibus para a empresa, então tem que botar na balança se vale a pena mais ficar próximo ao centro ou mais afastado. Lembrando, como eu disse, nós não estamos nos grandes centros, estamos sim próximo ao centro de uma cidade, mas uma cidade um pouco menor. Questão de emprego. Questão de emprego em Portugal. Não tem como falar que não tem emprego em Portugal. Essas notícias que não estão tendo emprego em Portugal, que os brasileiros estão tendo dificuldade para ser contratados, isso é mentira, porque Portugal ela carece de mão de obra, principalmente de mão de obra para serviços braçais, como a gente já falou aqui no canal, para trabalhar em fábrica, para trabalhar em restaurante, em construção, em limpeza, principalmente para
para esse tipo de trabalho, Portugal carece, ele necessita de mão de obra. Então, assim, por isso que tem chegado muitos imigrantes para trabalhar aqui. Por isso que o governo, assim, ele tem aceitado muitos imigrantes e tem até facilitado em algumas coisas. Inclusive, tem até um visto novo para os brasileiros e para alguns outros países também que são ligados a esse visto, que é o visto de procura de trabalho, onde ele facilita quem está querendo imigrar aqui para Portugal para ter uma maior assim, facilidade em relação à documentação, para já poder vir legalmente para procurar trabalho. Então você vê que realmente isso é prova que o país precisa de mão de obra. Mas um motivo que justifica isso é o quê? Muitos portugueses, principalmente os jovens, eles saem de Portugal para um outro país da União Europeia. Como eles têm a nacionalidade portuguesa, e isso facilita eles a trabalhar em outros países da União Europeia. Então, como tem outros países que pagam melhor, como a França, a Espanha, muitos países da União Europeia pagam melhor do que Portugal. Então, muitas pessoas que já são daqui mesmo, que são residentes aqui, eles saem daqui e vão para esse país, principalmente os jovens. Por isso que carece de mão de obra aqui para Portugal. E pessoal, sobre essa questão dessas notícias que muitos brasileiros estão vindo para cá, estão pedindo ajuda para ir embora, estão passando fome, é uma situação um pouco duvidosa e é um pouco complicado. Eu acredito sim que há pessoas que vêm para cá e não conseguem se dar muito bem, às vezes por motivos específicos, às vezes pela falta de planejamento. Muitas pessoas chegam aqui sem dinheiro, sem uma precaução, vamos falar assim, financeiramente, e acabam às vezes chegando aqui gastando dinheiro logo com as coisas, comprando celular novo, se encantando com as coisas, gastando com viagens, e às vezes fica ali sem aquela reserva. Às vezes não se planejou muito bem financeiramente, às vezes não conseguiu achar uma casa rápido, então fica sem saber o que fazer, às vezes paga muito caro por um arrendamento, por alguma coisa. Então, assim, eu acredito que isso sim possa acontecer, mas pela falta de planejamento, porque eu acredito que sim, Portugal não é um país assim para você vir para cá e ficar rico vai ser tudo fácil. Não, você vai ter que trabalhar também. Não é simples. Você vai ter que estar disposto, às vezes, trabalhar com coisas que você não estava acostumado a trabalhar no Brasil, trabalhos mais braçais. Mas é uma realidade para o imigrante, para a maioria dos imigrantes que vêm aqui para Portugal. A maioria dos imigrantes que vêm aqui para Portugal vem para começar a trabalhar nesses tipos de trabalho. Não quer dizer que futuramente ele não possa ter um emprego melhor, não possa ir crescendo aqui. Às vezes, muitos brasileiros até abrem seu próprio negócio aqui, mas a realidade para quem chega são esses tipos de trabalho. Então a gente também tem que estar disposto. E não é todo mundo que está. Às vezes eu já ouvi casos de pessoas que vieram para cá, apareceu a oportunidade de emprego, mas ah não, eu já presenciei esses casos. Ah não, esse tipo de trabalho não é para mim, não quero trabalhar com isso. E às vezes ficam frustrados, porque chegam aqui e acham que vai ser tudo fácil, tudo tranquilo. Realmente, fácil não é. A gente tem que se esforçar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que correr atrás de documentação. A gente chega aqui como se estivesse começando tudo do zero. Então é tudo um processo novo que a gente tem que correr atrás. Realmente tem que se esforçar por isso, para conseguir um emprego, para permanecer no emprego, para conseguir a documentação, para conseguir um local para morar, às vezes para conseguir um carro. Você está escrevendo a história tudo de novo, né, do zero. Então é mais ou menos essa a realidade. Então eu acredito que muitas pessoas que vêm para cá e não dão certo, às vezes é pela falta de planejamento, às vezes não vem com muito dinheiro, vem com pouco dinheiro e logo o dinheiro acaba rápido. Eu acredito que tem pessoas também que possam ter tido outros problemas, que assim, às vezes realmente para eles, para o estilo de vida, para aquilo que eles procuravam, não deu certo, né? Isso realmente acontece, mas eu também acredito que eu não posso falar que Portugal, de uma forma geral, não dá certo para os brasileiros, não dá certo para os imigrantes, porque sim, tem muitos imigrantes que moram aqui. Se fosse assim, não ia ter tanto brasileiro aqui, não ia ter tanto estrangeiro. Tem muitas pessoas da África, da Índia, Paquistão, da América do Sul, muita gente da Venezuela, então assim, a Argentina. Então você vê que Portugal ele sim carece de imigração. Inclusive, o local que eu trabalho com muitas pessoas e a maioria, a grande maioria, vamos colocar aqui talvez 70% ou mais são imigrantes. Então você vê a realidade que Portugal precisa sim de pessoas para trabalharem aqui. Então, pessoal, para finalizar esse tópico, o tempo que nós estamos aqui em Portugal, eu não conheci nenhum brasileiro, nenhuma pessoa assim que estava passando fome, que não tinha o que comer, que estava morando em situação de rua. Eu não conheci. Então, assim, eu acho que realmente pode ser que tenha um ou outro, mas com certeza não é a maioria da população que passa por isso, porque realmente tem trabalho. Então, se você se planejar, se você economizar, é tranquilo. Mas também tem aquela questão, se você chegar aqui e já sair gastando dinheiro com muitas coisas, é complicado também.
Você tem que se adaptar ao estilo de vida aqui. Para a gente finalizar assim e conseguir entender um pouco melhor. Realmente Portugal, ele tem as suas vantagens, eles têm as suas dificuldades também, mas também tem muitas vantagens. E uma coisa que é importante a gente analisar é o quê? Realmente os preços aqui de alimentação do mercado subiram um pouco? Subiram, realmente. Mas assim, comparado ao estilo de vida que nós estávamos acostumados antes no Brasil, aqui realmente é muito mais acessível as coisas. Você consegue viver melhor. O seu salário aqui, vamos falar assim, ele é mais digno. Você consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Vou dar um exemplo. Quem ganha um salário mínimo no Brasil e quem ganha um salário mínimo em Portugal, a pessoa de Portugal ela está muito na frente mesmo. Tem muitas vantagens. Aqui, muitas coisas, falando coisas de casa, eletrodoméstico, aqui é muito mais acessível para quem mora aqui comprar. O mercado, a ida ao mercado, aqui é mais acessível. Você vai usar menos porcentagem do seu salário mínimo do que no Brasil, entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. A segurança aqui em Portugal é muito melhor. Isso não tem nem como comparar. A segurança em Portugal ela é muito melhor que no Brasil. Isso aí não sou eu que estou falando, você pode pegar os dados. Então, assim, vale a pena vir morar em Portugal? Vale a pena a pessoa abandonar tudo no Brasil e vir para cá? Depende do estilo de vida de cada um. Um exemplo, para quem às vezes tem um ótimo emprego no Brasil, ganha super bem, talvez não compense tanto vir para cá e começar do zero para trabalhar nesses trabalhos mais braçais. Talvez não compense. Mas às vezes eu conheço pessoas que ganhavam bem no Brasil, mas por diversos outros fatores preferiram vir para cá, por causa da segurança, por causa da tranquilidade, preferiram se mudar aqui para Portugal. Mas então, analisando isso, vale a pena vir para Portugal? Depende. Vai depender do estilo de vida de cada um, dependendo também do que você procura. Um exemplo, às vezes uma pessoa está super estabilizada no Brasil, ganha super bem, está tranquilo, não tem dívidas, está bem, e talvez para essa pessoa não compense tanto. Mas eu conheço pessoas também que ganhavam bem no Brasil e decidiram vir aqui para Portugal por causa da tranquilidade, da segurança principalmente. Então esse é um fator que tem que se levar em consideração. Para quem tem filho, as escolas aqui são muito boas, são bem reconhecidas aqui em Portugal. Então essas são coisas que vai de cada um, vários interesses também e das prioridades de cada um e para o estilo de vida principalmente. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando que, como a gente já falou, não é que você vai vir para Portugal aqui e vai ficar rico. Não é. Realmente aqui você tem que trabalhar, tem que se esforçar. Não é um país assim para você chegar e ficar rico, mas é um país para você viver dignamente. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, curtir, porque assim você ajuda muito o nosso crescimento. E tem muita novidade legal chegando por aí, hein? Não fica de fora não. Até a próxima. Tchau, tchau.